6 meses após seu exílio, uma carta alcançou o duque, selada com uma única frase que o quebrou. A neve caiu em silencioso reproche sobre a abadia de Blackmore, enquanto o duque Everett Hathaway estava diante da grande janela de seu estudo. Sua reflexão, uma figura solitária contra a moribunda luz de inverno, encarava de volta com oca acusação. 6 meses haviam passado desde que ele a havia banido de seu mundo. 6 meses desde que a alta sociedade havia sussurrado sua aprovação por trás de leques joias. 6 meses desde que ele havia trocado o amor pelo frio conforto da propriedade. O fogo estalava na lareira, lançando sombras âmbar sobre o tapete persa onde uma vez ela havia estado, olhos em chamas com lágrimas não derramadas. Você escolheria seu título sobre a verdade, Vossa Graça? Ela lhe havia perguntado, uma voz firme apesar do tremor em suas mãos enluvadas. Ele não havia respondido. Seu silêncio havia sido julgado suficiente. Uma batida suave interrompeu sua lembrança. Simmons, seu mordomo de 20 anos, entrou com passos medidos, bandeja de prata na mão. Sua correspondência, Vossa Graça. O duque assentiu, seu olhar caindo sobre as cartas, contas, convites, missivas do parlamento, as comunicações mundanas de uma vida preservada por sacrifício. Mas debaixo delas jazia um envelope de diferente caráter, pergaminho cor creme, bordas gastas, não carregando endereço de remetente. A caligrafia, contudo, ele conhecia tão intimamente quanto seu próprio batimento cardíaco. Quando isto chegou, ele perguntou, sua voz traindo mais do que ele pretendia. Esta manhã, Vossa Graça, com o correio regular, Simmons fez uma reverência e recuou, fechando a porta com discrição praticada. A alta sociedade falaria de nada mais se eles descobrissem sua correspondência com a senhorita Elelanena Blackwood, a mulher que ele havia publicamente denunciado, privadamente adorado e finalmente sacrificado sobre o altar da obrigação aristocrática. A mulher cuja reputação ele havia estraçalhado para preservar a sua própria. Seus dedos tremeram enquanto eles acariciavam o envelope. Era mais leve do que ele esperava, como se a remetente tivesse esvaziado a si mesma de tudo, exceto as palavras mais essenciais. Nenhum selo de cera protegia seu conteúdo. Em vez disso, uma simples gota de adesivo seco guardava seus segredos, humilde, diferente dos brasões ornamentados que marcavam suas comunicações oficiais. Esta carta havia viajado longe. Havia talvez sido mantida perto do coração que ele havia ferido. O duque cruzou para o fogo, perguntando-se se queimar a carta não aberta poderia ser mais gentil para ambos. Mas coragem mesmo agora era o mínimo que ele lhe devia. Com dedos instáveis, ele quebrou o selo e retirou uma única folha de pergaminho. Havia apenas uma frase. Eu carrego seu filho. O quarto inclinou. As paredes de Blackmore, centenárias e inflexíveis, pareceram subitamente insubstanciais. O duque alcançou cegamente por sua cadeira, seus joelhos o traindo enquanto a magnitude de suas palavras se registrava como golpes físicos. Um filho, seu filho, o filho deles. Os papéis escorregaram de sua mão, espalhando-se pelo chão. Os sussurros da alta sociedade, as expectativas de sua família, os deveres de sua posição, tudo caiu diante desta nova realidade. O que ele havia feito? Que cruel cálculo o havia levado a acreditar que título e posição superavam a mulher que lhe havia dado, pela primeira vez em sua existência privilegiada, um vislumbre de felicidade genuína. Lá fora a neve continuou sua descida silenciosa, apagando pegadas, cobrindo pecados. Mas suas palavras, 4 sílabas de verdade irrevogável, não podiam ser tão facilmente obscurecidas. Elas haviam alcançado através da distância que ele havia colocado entre eles, através das paredes que ele havia construído, passado as mentiras que ele havia contado a si mesmo na escuridão da noite. Eu carrego seu filho. O duque levantou-se em pernas instáveis, puxando o cordão da campainha com urgência recém-descoberta.
Quando Simmons apareceu, ele encontrou seu mestre transformado, com o rosto cinzento, mas resoluto. Tenha minha carruagem preparada, o Duque comandou, sua voz com emoção. E mande chamar Harrison. Precisarei dele para gerenciar assuntos em minha ausência. Posso inquirir sobre seu destino, Vossa Graça? Simmons perguntou, assustado pela súbita animação no comportamento de seu empregador. O Duque olhou para a neve caindo, para a longa estrada que descia de Blackmore, em direção a um futuro incerto. Cornualha, ele respondeu suavemente. Eu cavalgo para a Cornualha. A jornada para a Cornualha estendeu-se diante dele como uma penitência. Cada milha uma oração por perdão. A carruagem sacudiu sobre trilhos congelados enquanto memórias de Elelanena inundaram sua mente. Como ela havia estado em sua biblioteca naquela noite fatídica, sua voz firme mesmo, enquanto seu mundo desmoronava ao seu redor. Eles dizem que ela é uma caçadora de fortunas. Vossa Graça, Lady Harrington, havia sussurrado no baile Middleton 3 noites antes. Uma governanta com aspirações além de sua posição. Certamente você vê a impropriedade de tal apego. Os sussurros haviam crescido, em cascata por salas de estar e festas no jardim, até que alcançaram sua tia, a duquesa viúva, que o havia convocado com desprazer imperial. O nome Hathaway tem estado imaculado por 5 séculos. Ela havia declarado, seus anéis captando a luz, enquanto ela gesticulava enfaticamente. Eu não o verei manchado por um mau casamento com uma mulher sem consequência. Agora, enquanto o campo inglês passava em um desfoque de sebe com topos brancos e árvores esqueléticas, o Duque confrontou a covardia que o havia levado a atender a tal conselho. Ele não havia meramente mandado Elelanar embora. Ele havia publicamente duvidado de seu caráter, permitindo que o rumor se calcificasse em verdade aceita. Ele havia ficado em silêncio, enquanto a alta sociedade concluía que ela havia tentado aprisioná-lo. Um solteiro elegível de considerável fortuna através de femininas abuies e afeição manufaturada. Uma sábia fuga, Vossa Graça. Lord Pembroke havia observado em Whites, levantando seu copo em saudação de escárnio. A garota mirava acima de sua estação, mas você não seria enganado. O Duque havia assentido, aceitado as congratulações, e odiou-se com cada fôlego depois disso. A carruagem parou em uma pousada de carruagens quando o anoitecer caiu. O Duque desceu, esticando seus membros apertados, seus olhos esquadrinhando o modesto estabelecimento com nova humildade. Eleanor provavelmente havia se abrigado em lugares como este durante sua jornada para a Cornualha, talvez doente com os primeiros sinais de gravidez, certamente ferida por sua traição. Você precisará de uma sala de jantar privada, Vossa Graça. O estalajadeiro perguntou, fazendo uma reverência profunda. Não, o Duque respondeu, removendo suas luvas. Eu farei minha refeição na sala comum. As sobrancelhas do estalajadeiro levantaram-se em surpresa, mas ele apenas fez uma reverência novamente e liderou o caminho. A sala comum zumbia com conversa e fumo de cachimbo, um contraste marcante com o silêncio solitário de Blackmore. O Duque sentou-se perto do fogo, pedindo uma refeição simples, e ouvindo a conversa desprotegida ao seu redor. Estas eram pessoas que Eleanor entenderia, honestas em seu trabalho, diretas em sua fala. Ele nunca antes havia considerado como sua posição o isolava de tal autenticidade. Implorando seu perdão, senhor. Um homem envelhecido com boné de barqueiro abordou sua mesa. Mas você tem a aparência de um viajando para o sul. Posso inquirir se tem notícias da estrada costeira. Há notícias de desmoronamentos perto de Truro. O Duque, desacostumado a ser abordado tão diretamente por estranhos, encontrou-se momentaneamente pego de surpresa. Então, lembrando-se de seu propósito, ele inclinou sua cabeça. Eu temo não ter nenhuma inteligência recente das condições. Eu viajo para a Cornualha em negócios urgentes. Ah, Cornualha no inverno.
O homem assentiu sabiamente. Uma senhora dura para aqueles desacostumados a seus humores. O que o atrai a tais praias remotas, se posso perguntar? O duque hesitou, então falou com quieta resolução. Um acerto de contas há muito devido. O barqueiro o estudou, olhos envelhecidos parecendo ler mais do que foi falado. Então eu desejo a você bom vento, senhor. Acertos de contas requerem coragem e o coração não conhece estação. Enquanto o homem retornava a seus companheiros, o duque considerou como Eleanor teria apreciado tal sabedoria, não envernizada por pretensão ou posição. Ela sempre havia visto através dos véus de sua posição ao homem por baixo. Um homem agora desesperado para provar-se digno do presente que ele havia tão descuidadamente descartado. Aquela noite, enquanto ele jazia no modesto quarto da pousada, o sono o iludiu. Lá fora o vento uivava como um luto, e o duque encontrou-se perguntando se Eleanor também podia ouvi-lo. Ela estava lá aquecida. Ela estava bem? O filho dentro dela se mexia, inconsciente do tumulto que precedeu sua existência? Eu farei isto certo, ele sussurrou na escuridão. Um voto mais vinculante do que qualquer um proferido no parlamento ou na corte. Diante de Deus e do homem, eu farei isto certo. A aurora rompeu com luz relutante sobre o promontório da Cornualha enquanto a carruagem do duque se aproximava da aldeia de St. Morwin. Gaivotas rodaram contra o céu límpido, seus gritos perfurando a quietude matinal. 3 dias de dura viagem o haviam trazido a este canto remoto da Inglaterra, onde a terra encontrava o mar em uma colisão de terra e água, permanência e mudança. De acordo com suas indagações, Eleanor havia buscado refúgio com sua tia viúva, uma senhora Penrose, que mantinha uma pequena casa nos arredores da aldeia. Os locais falavam de uma jovem mulher que havia chegado meses antes, mantendo-se sozinha, ocasionalmente caminhando pelos penhascos quando o tempo permitia. Alguns mencionaram sua condição delicada com olhares de sabedoria, mas não ofereceram censura. Aqui, longe das salas de estar de Londres, o julgamento parecia suspenso no ar salgado. Pouco além da igreja, Vossa Graça, seu cocheiro chamou, apontando para uma viela que serpenteava entre muros antigos de pedra. A casa com a porta azul, como descrita, o coração do duque trovejava contra suas costelas, enquanto a carruagem diminuía a velocidade. Que direito ele tinha de aparecer sem ser convidado após a dor que ele havia causado? Que palavras poderiam possivelmente preencher o abismo de sua traição? Contudo, o pensamento de seu filho, o filho deles, crescendo sob seu coração, o impeliu para a frente com uma urgência que transcendia a dúvida. A casa estava de sentinela contra o vento, seu telhado de ardósia prateado com neblina matinal, fumaça enrolando-se da chaminé em uma promessa de calor dentro. Um pequeno jardim, dormente no aperto do inverno, estava em frente à moradia. O duque desceu da carruagem, instruindo seu cocheiro a esperar na pousada da aldeia. Ele aproximou-se da porta azul, cada passo uma confissão, e levantou a mão para bater. Antes que seus nós dos dedos encontrassem madeira, contudo, a porta abriu-se. Senhora Penrose, uma mulher de talvez 60 anos, com o mesmo olhar direto de Eleanor, mas nenhuma de sua suavidade, o observou com um reconhecimento inconfundível. Então ela disse simplesmente: o duque encontrou sua consciência. Ele removeu seu chapéu, humilhado por sua avaliação direta. Posso falar com ela? Isso depende, Sra. Penrose respondeu, não fazendo nenhum movimento para admiti-lo. Você veio para ferir ela mais ou para curar o que você quebrou? Eu venho buscando perdão. Eu não mereço, ele respondeu, a honestidade crua de suas palavras, surpreendendo até a si mesmo, e para oferecer o que eu deveria ter dado livremente meses atrás. Meu nome, minha proteção, meu coração. Sra. Penrose o estudou com a sabedoria envelhecida de uma que havia testemunhado as crueldades da vida
e ocasionais misericórdias. O que quer que ela viu em seu rosto deve tê-la satisfeito, pois ela afastou-se com um leve aceno. Ela está na sala de jardim, ela disse. Embora eu avise, vossa graça, gravidez não amoleceu seu orgulho. Ela pode não receber bem sua súbita aparição. O duque seguiu a Sr. Penrose pela casa, notando a simples elegância de seus móveis. Esta era uma casa de meios modestos, mas conforto genuíno, tão diferente da fria grandeza de Blackmore. Um fogo estalava na lareira. Livros revestiam as paredes e o cheiro de pão assando perfumava o ar. Na parte de trás da casa, um pequeno conservatório com vista para o jardim de inverno, e lá, emoldurada na porta como uma pintura que ganhou vida, estava Elelanena. O tempo parou enquanto ele a contemplava. Sua figura, uma vez esguia, agora trazia a curva suave de gravidez avançada. Seu cabelo castanho, livre dos estilos elaborados de Londres, estava simplesmente trançado, e seu vestido, embora bem feito, faltava a ostentação da moda da sociedade. Contudo, ela nunca havia parecido mais bonita para ele. Uma beleza nascida da verdade em vez de artifício. Ela virou-se à aproximação deles, uma mão instintivamente aninhando seu abdômen em um gesto protetor que perfurou seu coração. Seus olhos arregalaram-se em reconhecimento. Depois estreitaram-se com um cansaço que era obra sua sozinho. Elelanena, ele respirou. Seu nome uma bênção e um apelo. Vossa graça, ela respondeu, sua voz fria como o mar de inverno além das janelas. Que honra inesperada. Senhora Penrose discretamente retirou-se, fechando a porta atrás dela com um clique suave que ecoou no silêncio súbito. Sua carta me alcançou, ele disse, permanecendo enraizado onde estava, com medo de que qualquer movimento pudesse quebrar este momento frágil. O queixo de Elelanena levantou-se ligeiramente, um gesto que ele se lembrava bem de seus primeiros encontros, quando ela, uma governanta na casa de seu primo, havia recusado ser intimidada por sua posição. E então você veio, ela observou, para verificar seu conteúdo, ou talvez para oferecer algum arranjo que preserve sua dignidade enquanto reconhece sua obrigação. Suas palavras picaram com sua precisão. Não havia ele na jornada aqui considerado tais meias medidas, maneiras de prover para ela e o filho, enquanto mantinha a distância que a sociedade considerava própria? Não, ele disse firmemente. Eu vim porque em uma frase você me lembrou do homem que eu uma vez aspirei ser antes que título e expectativa me esvaziassem em um covarde. O fôlego de Elelanena parou, sua compostura vacilando diante de sua franqueza inesperada. Ela virou-se para a janela, onde a luz de inverno iluminava seu perfil e o suave inchaço sob seu vestido, evidência viva do que eles haviam compartilhado e do que ele havia negado. Belas palavras, vossa graça, ela disse suavemente. No entanto, elas vêm 6 meses tarde demais. 6 meses em que eu tenho suportado sussurros e julgamento, em que eu tenho reconstruído o que restou de minha vida das cinzas que você deixou para trás. O duque deu um passo cuidadoso à frente, mantendo uma distância respeitosa que parecia léguas entre eles. Eu não peço a você para esquecer aqueles meses, ele disse. Eu peço apenas que você me permita a chance de espiar por eles. Espiar? Elelanena o encarou totalmente agora, seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Como se espia por humilhação pública, por assistir enquanto o homem que uma vez sussurrou sobre amor e para sempre ficou em silêncio, enquanto seus pares me rotulavam de uma caçadora de fortunas astuta. Suas palavras o atingiram com a força de golpes físicos, cada sílaba um chicote merecido. Ele havia de fato permanecido em silêncio. Pior, ele havia assentido em acordo tácito enquanto a alta sociedade eviscerava seu caráter, pintando-a como uma tentadora astuta que havia quase aprisionado um dos solteiros mais elegíveis da Inglaterra. Eu não tenho defesa a oferecer, ele admitiu, sua voz rouca de vergonha.
Apenas a verdade que eu era covarde demais para reconhecer até que sua carta me alcançasse. Eu amo você, Helena. Eu te amo desde que você desafiou minhas opiniões sobre Shelley naquela noite na biblioteca. Eu te amei quando você falou gentilmente com a copeira que outros ignoravam. Eu te amei quando você se recusou a ser impressionada pelo meu título. No entanto, você me mandou embora, ela o lembrou, uma mão repousando protetoramente sobre o filho deles. Quando confrontado com a escolha entre a aprovação da sociedade e meu coração, você escolheu o primeiro sem hesitação. O duque balançou a cabeça, agonia gravada em cada linha de seu rosto. Não sem hesitação. Com hesitação que tem torturado cada momento de vigília desde então, com arrependimento que tem envenenado cada vitória vazia e oca aclamação. Um tronco se moveu na lareira, enviando faíscas dançando para cima. Lá fora o mar batia contra os penhascos, seu ritmo tão antigo e implacável quanto as emoções que surgiam entre eles. "O que você quer de mim, Everett?" Ela perguntou, usando seu nome de batismo pela primeira vez, suas sílabas suaves com intimidade lembrada. "Por que você realmente veio?" Ele se moveu para mais perto, perto o suficiente agora para ver a fraca constelação de sardas em suas bochechas que ele uma vez havia traçado com dedos reverentes. "Eu vim para implorar que você retorne comigo para Londres", ele disse. "Não como meu segredo ou minha vergonha, mas como minha esposa, se você puder encontrar em seu coração para aceitar um homem que precisou perder você para entender seu valor." Os olhos de Helena arregalaram-se, descrença guerreando com o menor lampejo de esperança. "Sua esposa? Você não pode estar falando sério. A alta sociedade nunca aceitaria tal união." "A alta sociedade que se dane", ele respondeu com veemência inesperada. "Eu vivi de acordo com seus ditames toda a minha vida. E o que isso me trouxe? Uma cama fria e um coração vazio. Eu preferiria enfrentar seu desprezo coletivo com você ao meu lado do que suportar sua oca aprovação em solidão." Ela o estudou, procurando por qualquer indício de duplicidade ou incerteza. Não encontrando nenhum, ela afundou lentamente em uma cadeira próxima, suas mãos tremendo ligeiramente. "Você fala de casamento como se fosse um assunto simples. Você considerou o que isso significaria? O escândalo? As portas que se fechariam para você?" "Eu considerei apenas isto", ele disse, ajoelhando-se diante dela em uma postura de súplica que nenhum duque jamais havia assumido em sua presença. "Que nosso filho merece conhecer o amor de seu pai. Que você merece um marido que esteja orgulhosamente ao seu lado, não um que se acovarde diante do julgamento da sociedade." A compostura de Helena rachou, uma única lágrima traçando por sua bochecha. "E se eu recusar, se eu determinar que minha paz aqui supera o que quer que você agora oferece, então eu respeitarei sua decisão", ele respondeu. "Embora a perspectiva o perfurasse como uma lâmina, eu estabelecerei uma confiança para nosso filho. Garantirei que vocês dois não queiram por nada. E retornarei a Londres sozinho, embora eu carregaria o peso dessa solidão até meu dia de morte." Ela estendeu a mão hesitantemente, seus dedos parando pouco antes de tocar seu rosto. "Você mudou." "Não mudado", ele corrigiu gentilmente, despertado. "Sua carta fez o que meses de sociedade sem mente não podiam. Ela me lembrou do homem que eu realmente desejo ser." Helena retirou a mão, levantando-se da cadeira com dignidade cuidadosa. "Eu não posso lhe dar uma resposta hoje", ela disse. "O que jaz entre nós não pode ser remendado com uma única conversa, não importa quão sincera." O duque se levantou também, esperança e medo guerreando dentro dele. "Por quanto tempo você me faria esperar?" "Fique na aldeia", ela respondeu após um momento de consideração. "Há uma pousada que o acomodará, humilde embora possa ser comparada aos seus aposentos usuais. Volte amanhã e falaremos novamente. Eu devo pensar em tudo o que você disse." Ele fez uma reverência, aceitando seus termos sem protesto.
Até amanhã, então, enquanto ele se virava para sair, sua voz o parou no limiar. Everett! Sim, o filho, ela disse suavemente, uma mão aninhando seu abdômen. Animou-se esta manhã. Eu senti nosso bebê se mover pela primeira vez. A simples declaração oferecida sem elaboração foi tanto presente quanto ir. Um lembrete de tudo o que ele havia quase perdido por orgulho e medo. O Duque assentiu, incapaz de confiar em sua voz, e partiu com o peso do acerto de contas de amanhã pesado sobre seus ombros. A pousada da aldeia provou um contraste marcante aos confortos palacianos da abadia de Blackmore. O quarto do Duque, embora limpo, oferecia apenas uma cama estreita, um lavatório e uma pequena janela com vista para o porto, onde barcos de pesca balançavam como brinquedos no banho de uma criança. O estalajadeiro, inicialmente agitado por seu hóspede titulado, havia se recuperado suficientemente para oferecer uma sala de estar privada para jantar, o que o Duque recusou. Eu farei minhas refeições na sala comum. Ele insistiu, ganhando olhares curiosos dos locais que se reuniam ali cada noite. Esta noite ele sentou-se diante da lareira, um prato mal tocado diante dele, seus pensamentos unicamente ocupados com Elelanena. Quão régia ela havia parecido em seu vestido simples, sua condição emprestando-lhe uma graça semelhante à de Madonna. Quão firme seu olhar, mesmo enquanto ela pesava sua contrição contra meses de abandono. Seu perdão, meu senhor. Um pescador envelhecido abordou sua mesa, boné na mão. Você é o cavalheiro visitando a senhorita Elelanena, não é? O Duque olhou para cima, surpreso com o tratamento direto. Eu sou, ele reconheceu. O homem assentiu como se confirmando uma suspeita. Ela é bem respeitada por aqui, ele continuou. Ensina as crianças da aldeia suas letras 3 manhãs por semana, apesar de sua condição. Ajuda a velha viúva Trelawney com sua lavagem. Nunca se exibe, embora Anne Rose diga que ela foi criada gentilmente. Cada palavra era tanto revelação quanto repreensão. Enquanto ele havia recuado para o frio conforto de sua posição, Elelanena havia construído uma vida de dignidade e serviços silenciosos. O Duque gesticulou para a cadeira vazia em frente a ele. Por favor, junte-se a mim. Eu gostaria de ouvir mais sobre o tempo da senhorita Blackwood em St. Maureen. O pescador, embora claramente surpreso pelo convite, acomodou seu corpo envelhecido na cadeira. Meu nome é Trevelyan, milord. Conheço a família Penrose todos os meus dias. Ele acenou para a copeira para a cerveja antes de continuar. Quando a senhorita Eleanor chegou pela primeira vez, ela se manteve sozinha, pálida como a morte e 2 vezes mais quieta. Alguns sussurravam sobre sua condição, é claro. Pessoas da aldeia notavam tais coisas. Mas a senhora Penrose silenciou o pior disso. E agora? O Duque instigou. Agora? Trevelyan sorriu, revelando uma lacuna onde um dente havia uma vez estado. Agora ela é uma de nós, por assim dizer. Mês passado, quando o pequeno Tommy Barrett teve febre, ela sentou-se com ele 3 noites seguidas, substituindo sua mãe, trouxe livros para as crianças mais velhas, ensina-lhes poesia e tal. Mesmo o vigário fala bem dela, mãe solteira para ser ou não. O Duque absorveu estes detalhes como um homem morrendo de sede. Cada anedota revelava uma Elelanena, que não havia permitido que sua traição diminuísse sua bondade essencial. Uma mulher que havia forjado conexão e propósito das ruínas da rejeição. Ela nunca fala do pai da criança, Trevelyan acrescentou, estudando o rosto do Duque com olhos astutos. Mas a Sra. Penrose deixou escapar uma vez que ele era um cavalheiro que havia esquecido seu próprio valor. A observação pontual pairava entre eles. O Duque encontrou o olhar do pescador diretamente, recusando-se a se esconder atrás de sua posição. Uma descrição apta, ele reconheceu. Uma que espero remediar, se ela permitir.
Travalion assentiu lentamente. Cornualha ensina paciência, meu senhor. O mar desgasta até a pedra mais dura dado o tempo. Ele esvaziou sua cerveja e levantou-se. A senhorita Elelanar tem bom coração, mas ela é orgulhosa como o penhasco lá. Não vai dobrar só porque o vento sopra feroz. Eu não desejaria que ela se dobrasse, o duque respondeu, apenas para acreditar que eu não sou o mesmo homem que a feriu. Após Travalion partir, o duque permaneceu junto ao fogo, observando suas chamas consumirem os troncos de carvalho tão completamente quanto o arrependimento havia consumido sua paz. Encontraria Helena em seu coração para perdoá-lo? Poderia qualquer contrição, por mais sincera, compensar a humilhação pública que ela havia suportado? Ele retirou-se para seu quarto, mas encontrou o sono elusivo. Pela pequena janela, ele observou a lua traçar seu caminho prateado através do mar inquieto. Em algum lugar nesta aldeia, Elelanena também poderia estar acordada, sentindo o filho dele se mover sob seu coração, pesando a sinceridade de seu arrependimento contra a memória de seu abandono. A aurora o encontrou caminhando pelo promontório, o vento chicoteando seu casaco em torno de suas pernas, enquanto gaivotas rodavam acima. A beleza indomável da costa da Cornualha estava em marcante contraste com os parques bem cuidados e jardins formais de Londres. Aqui a natureza ditava os termos. O homem meramente acomodava seus humores. Talvez Elelanena houvesse encontrado cura neste lugar selvagem, precisamente porque não devia nada a artifício ou pretensão. Conforme prometido, ele retornou à Casa Azul ao meio da manhã. Sra. Penrose o admitiu com o mesmo olhar de medição de antes, embora sua expressão houvesse suavizado ligeiramente. Ela está no jardim, a mulher mais velha o informou. O médico aconselha ar fresco e exercício diário. O duque seguiu o caminho de pedra ao redor da casa, até onde um pequeno jardim abria-se em direção ao mar. Elelanena estava em seu centro, envolta em um manto de lã contra o frio de inverno, seu rosto levantado para a fraca luz do sol que momentaneamente havia perfurado as nuvens. Ele parou, subitamente incerto. Nas salas de estar e salões de baile de Londres, ele se movia com a confiança de um homem cuja posição garantia deferência. Aqui nesta costa varrida pelo vento, diante desta mulher cuja confiança ele havia traído, ele se sentiu despojado de toda proteção, exceto a verdade de seu remorso. Elelanena. Ele chamou suavemente. Ela virou-se, não surpresa por sua presença, como se ela houvesse sentido sua aproximação. Vossa Graça, ela reconheceu, embora seu tratamento formal fosse desmentido pela suavidade em seus olhos. Você manteve sua palavra. Eu pretendo manter todas as minhas palavras para você daqui em diante, ele respondeu, juntando-se a ela no jardim. Você considerou o que discutimos ontem? Elelanena assentiu, gesticulando para um banco de pedra abrigado pela parede da casa. Eu pensei em pouco mais. Ela admitiu enquanto eles se sentavam. Sua proposta foi inesperada, mas sincera, ele a assegurou. Disso eu não tenho dúvida, ela respondeu. Você sempre foi um homem de honra, Everett, exceto em uma instância crítica. Um silêncio caiu entre eles, pesado com palavras não ditas. O mar murmurava além do muro do jardim, seu ritmo antigo, um contraponto ao coração trovejar do duque. Acima deles, gaivotas choravam, suas vozes carregando através do promontório. Ontem à noite, Elelanena começou, seu olhar fixo no horizonte onde o céu encontrava água. Eu li novamente as cartas que você me enviou naqueles primeiros dias, antes que os sussurros da alta sociedade envenenassem o que crescia entre nós. O duque lembrou-se daquelas cartas, declarações apaixonadas escritas na solitude de seu estudo. Cada palavra uma promessa que ele havia falhado em honrar. Eu quis dizer cada palavra que escrevi. Ele disse suavemente. Eu acredito que você o fez, ela concedeu. Assim como eu acredito que você quer dizer o que diz agora. Mas, Everett,
Ela virou-se para encará-lo totalmente. Uma vida juntos não seria tão simples quanto você talvez imagina. Seu mundo me rejeitou uma vez. Que garantia tenho eu de que não o faria novamente? Apenas com você ao meu lado desta vez. Ele estendeu a mão para ela, gratificado quando ela não se afastou. Eu não posso prometer que portas não se fecharão, ele reconheceu. Que sussurros não nos seguirão. O que eu posso prometer é que eu nunca mais valorizarei esses sussurros acima de sua felicidade, acima de nossa felicidade. Os dedos de Elelanena apertaram-se quase imperceptivelmente em torno dos dele e de nosso filho. E o estigma que ele pode enfrentar? Nosso filho terá meu nome, minha proteção, meu amor incondicional. Ele prometeu. Qualquer um que ousar questionar sua legitimidade responderá a mim. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. O Duque de Blackmore, defensor de uma ex-governanta e seu filho. A sociedade ficaria bastante escandalizada. Que fiquem, ele respondeu com fervor súbito. Eu vivi minha vida inteira de acordo com os ditames de outros, meu pai, meu título, as expectativas não ditas de meus pares. O que isso me trouxe? Uma grande casa vazia de risadas, riqueza que não pode comprar alegria, uma posição que isola em vez de elevar. Ela o estudou, sua expressão suavizando-se com a honestidade crua em sua voz. Você fala como um homem transformado. Não transformado, ele corrigiu gentilmente, ecoando suas palavras do dia anterior. Despertado sua carta, aquelas 4 palavras cortaram através de toda a pretensão, toda a autoenganação. Eu carrego seu filho. Naquele momento, tudo o que eu havia me convencido que importava. Posição, reputação, linhagem caiu diante da única verdade que sempre importou verdadeiramente, que eu amo você e que desse amor uma nova vida agora cresce. A mão livre de Elelanena moveu-se para repousar sobre seu abdômen, onde o filho dele se agitava sob seu coração. O gesto, tão instintivo e protetor, moveu o duque além das palavras. Isso era o que ele havia quase sacrificado no altar do orgulho e da posição. Esta mulher, esta criança, esta chance de felicidade genuína. Se eu concordasse, ela disse cuidadosamente, eu não o faria por necessidade ou desespero. Você deveria entender isso. A senhora Penrose tem meios suficientes para nos sustentar a ambos, e eu encontrei propósito aqui ensinando as crianças da aldeia. Eu não esperaria nada menos de você, ele a assegurou. Sua independência de espírito foi o que primeiro me atraiu a você, Eleanor. Eu não procuro resgatá-la apenas para estar ao seu lado, se você permitir. Uma lágrima escorregou por sua bochecha, rapidamente enxugada. O duque e a governanta, ela murmurou. Parece um dos romances góticos da Sra. Heathcliff, e talvez, ele sorriu, mas com um final mais feliz, eu espero. Ela levantou-se do banco, movendo-se em direção ao muro do jardim, onde rosas de inverno nuas subiam, esperando a ressurreição da primavera. Eu preciso que você entenda algo, Everett, ela disse de costas para ele. Quando você me mandou embora, quando você ficou em silêncio enquanto meu caráter era difamado, algo se quebrou em mim. Não apenas meu coração, embora isso também, mas minha confiança em você, nos sentimentos que compartilhávamos, em meu próprio julgamento. Ele a seguiu, cuidadoso para manter a distância que ela havia estabelecido. Eu entendo. Você entende? Ela virou-se, seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Por 6 meses, eu construí uma vida aqui, tijolo por tijolo doloroso. Eu encontrei uma medida de paz, de propósito. Deixar isso para retornar a Londres como sua noiva exigiria mais coragem do que você talvez perceba. Eu estou pedindo muito, ele reconheceu. Demais, talvez. Eleanor balançou a cabeça lentamente. Não demais, mas não algo que eu possa decidir com pressa também. Ela respirou fundo, suas mãos apertadas protetoramente sobre o inchaço de seu filho. 3 dias, ela disse finalmente,
Me dê 3 dias para considerar sua proposta. Não porque eu duvide de sua sinceridade, mas porque eu devo ter certeza de meu próprio coração. Alívio inundou-o com suas palavras. Não aceitação, mas também não rejeição. Uma chance, por mais tênue que pudesse ser. 3 dias, ele concordou. Eu permanecerei na pousada e aguardarei sua decisão. Ela assentiu, então estendeu a mão para ele em um gesto que surpreendeu a ambos. Cada noite ao pôr do sol eu caminho ao longo do caminho que segue o promontório, ela disse. Se você quiser me acompanhar amanhã, eu não me oporia. O convite, por mais hesitante que fosse, acendeu a esperança em seu peito. Eu ficaria honrado. Enquanto ele se preparava para partir, a voz de Elelanena o parou mais uma vez. Everett, sim. O que você teria feito se minha carta não o tivesse alcançado? A pergunta era um teste, ele percebeu, um cuja resposta poderia determinar se ponte ou abismo jazia entre eles. Eu teria vivido meia vida, ele respondeu verdadeiramente, movendo-me através dos movimentos esperados de minha posição, talvez eventualmente fazendo um casamento adequado para preservar a linhagem. Mas eu teria vivido com seu fantasma em cada quarto de Blackmore, com sua ausência e uma dor que o tempo nunca poderia embotar. Sua expressão suavizou-se, vulnerabilidade e anseio brevemente visíveis antes que sua compostura retornasse. Até o pôr do sol de amanhã, então ela disse suavemente. O duque fez uma reverência e partiu, esperança e apreensão guerreando em seu peito. 3 dias para convencê-la de que sua redenção não eram meramente palavras, mas o fundamento de um novo começo. 3 dias para preencher o abismo que sua covardia havia criado. Enquanto ele caminhava de volta para a aldeia, o sol de inverno brevemente rompeu as nuvens, projetando sua sombra longa à sua frente no caminho. Ele não desperdiçaria esta chance, esta oportunidade imerecida de reclamar o que seu orgulho havia tão quase destruído para Elelanena, para seu filho, para o homem que ele havia finalmente encontrado a coragem de se tornar. O sol de inverno pairava baixo sobre a costa da Cornualha, enquanto o duque seguia pelo caminho do promontório. À frente, uma figura solitária estava silhuetada contra a luz âmbar, seu manto esvoaçando suavemente na brisa do mar. Seu coração acelerou à vista de Elelanena, que havia cumprido sua palavra sobre sua caminhada noturna. Ela virou-se à aproximação dele, oferecendo um sorriso hesitante que acendeu a esperança em seu peito. Você veio, ela disse, como se ainda incerta de sua constância. Eu não perderia isso por nada no mundo, ele respondeu, parando a uma distância respeitosa dela. Como você está hoje? E ele gesticulou hesitantemente para seu abdômen. O filho. Nós estamos bem, Eleanor respondeu, sua mão movendo-se instintivamente para o inchaço sob seu manto. O médico da aldeia visitou esta manhã e nos declarou ambos em excelente saúde, embora ele tenha desaconselhado retornar a Londres antes do degelo da primavera. O duque assentiu, aliviado, contudo preocupado com esta opinião médica. Se sua decisão favorecer minha proposta, não precisamos viajar imediatamente. Eu poderia permanecer aqui até que você seja considerada apta para a jornada. Ela o observou com uma mistura de surpresa e ceticismo. Você ficaria em St. Morwen por meses. Você que preside uma das grandes propriedades da Inglaterra e detém uma cadeira na Câmara dos Lordes. O parlamento sobreviverá sem mim, ele disse com um sorriso astuto. Quanto a Blackmore, meu administrador Harrison gerencia admiravelmente em minha ausência. Ele gesticulou para o caminho à frente. Vamos caminhar? Eles prosseguiram em silêncio companheiro por vários minutos. Os únicos sons o grito das gaivotas e o distante bater das ondas contra os penhascos abaixo. O caminho serpenteava ao longo do promontório, oferecendo vistas deslumbrantes do mar de inverno, sua superfície polida a cobre pelo sol poente. Quando eu cheguei pela primeira vez na Cornualha, Elelanena disse por fim,
Eu caminhava por este caminho cada dia. Não importava o tempo. Algo sobre a selvageria disso, a beleza indomável acalmava meu espírito ferido. O Duque observou seu perfil, atingido de novo por sua quietude e força. E agora ainda lhe traz consolo? Agora ela considerou. Isso me lembra que mesmo a paisagem mais dura guarda beleza para aqueles dispostos a vê-la, que o que parece estéril à primeira vista pode de fato estar pululando com vida escondida. Sua mão repousou brevemente em seu abdômen, o gesto mais eloquente que palavras. Eles alcançaram um banco de pedra posicionado para encarar o mar, colocado lá talvez por algum admirador de longa data desta mesma vista. Eleanor sentou-se agradecidamente, e o Duque se juntou a ela após um momento de hesitação. Fale-me de sua vida aqui, ele pediu. O pescador Travalian mencionou que você ensina as crianças da aldeia. Seu rosto iluminou-se com o tópico. 3 manhãs a cada semana, ela confirmou. Seu entusiasmo em aprender apesar das perspectivas limitadas me humilha. A pequena Mary Polgarth caminha 2 milhas a cada sentido, independentemente do tempo, apenas para praticar suas letras. E eles a respeitam. Apesar ele vacilou, apesar de minha condição, Elelanena terminou com uma pitada de desafio em sua voz. Cornualha não é Londres, Everett. Aqui o valor é medido por ações em vez de circunstâncias. Eu cheguei solteira e com filho, sim, mas eu me provei útil, gentil, digna de inclusão em sua comunidade. Vergonha o dominou com sua gentil repreensão. Eu tenho muito a aprender, ele reconheceu. Assim como eu, ela disse, suavizando. Minhas primeiras semanas aqui, eu me acreditava arruinada, expulsa da sociedade respeitável, minha reputação em farrapos. Eu contemplei entregar o filho para adoção após seu nascimento, poupando-o do estigma da ilegitimidade. O coração do Duque contraiu-se com esta revelação. O que mudou sua mente, Sra. Penrose? Elelanena sorriu carinhosamente. Ela perdeu seu único filho para a gripe 30 anos atrás. Quando eu confessei meus pensamentos, ela pegou minhas mãos e disse: Criança, não há vergonha no amor, apenas em sua ausência. Este bebê merece conhecer a mãe que escolheu coragem em vez de conveniência. Eles caíram em silêncio enquanto o sol descia mais baixo, pintando as nuvens em tons de rosa e ouro. Um barco de pesca retornou ao porto, suas velas captando os últimos raios de luz do dia. Eu nunca deixei de amar você, o Duque disse suavemente. Mesmo quando eu permiti que você fosse afastada, mesmo quando eu assentia em concordância com aqueles que a difamavam, meu coração permaneceu seu. Isso torna minhas ações ainda mais imperdoáveis. Elelanena virou-se para estudá-lo, seus olhos graves na luz que esmaecia. Por que você não me defendeu? Verdadeiramente, a pergunta, direta e inevitável, exigiu igual honestidade. O Duque respirou fundo, procurando palavras que pudessem explicar sem desculpar. Medo, ele admitiu finalmente. Não do escândalo em si. Blackmore tem resistido a coisas piores em seus séculos, mas de desapontar aqueles cuja aprovação eu havia sido criado para valorizar acima de tudo. Meu pai, embora 10 anos em sua sepultura, ainda projetava uma longa sombra. A duquesa viúva, cuja boa opinião moldou minha infância. Os pares cuja aceitação eu confundi com amizade. Ele riu amargamente. Quão absurdo parece agora que eu sacrifiquei felicidade genuína pela aprovação de pessoas cujo afeto era condicional à minha conformidade. A expressão de Elelanena suavizou-se. Não absurdo, ela corrigiu gentilmente. Humano, somos todos em algum grau prisioneiros de nossa criação. Mesmo eu que me orgulhava da independência, achei difícil desafiar a convenção. No entanto, você o fez, ele apontou. Você escolheu manter nosso filho, construir uma nova vida em vez de se render ao desespero. Eu tinha pouca escolha, ela respondeu. O desespero é um luxo permitido àqueles com menos responsabilidades.
Nosso filho precisava que eu encontrasse minha coragem. O sol tocou o horizonte, projetando longas sombras pelo promontório. Eleanor levantou-se, sinalizando o fim de sua caminhada. Amanhã, ela disse, se o tempo permitir, eu gostaria de lhe mostrar algo. Encontre-me na casa ao meio-dia. O duque levantou-se também, esperança acendendo dentro dele com suas palavras. Eu estarei lá. Enquanto eles caminhavam de volta para a aldeia, seus passos caíram naturalmente em ritmo. Nenhuma promessa havia sido feita, nenhuma garantia dada. Contudo, algo havia mudado entre eles. Uma ponte hesitante abrangendo o abismo da traição passada. No cruzamento onde seus caminhos se divergiriam, ela para a casa da senhora Penrose, ele para a pousada da aldeia. Eleanor parou, mas o que eu disse antes sobre o conselho do médico contra viagens de inverno? Se minha decisão favorecer sua proposta, eu não gostaria que você pensasse que eu espero que você abandone seus deveres por meses a fio. Elelanena, ele disse suavemente, se você me conceder a honra de me tornar sua esposa. Não há dever mais sagrado do que garantir seu bem-estar e o de nosso filho. Todo o resto é mera obrigação a ser gerenciada de acordo. Ela buscou seu rosto na penumbra que se acumulava. O que quer que ela buscava, ela deve ter encontrado, pois ela assentiu ligeiramente antes de continuar seu caminho. O suave boa noite, Everett, carregado até ele na brisa da noite. O dia seguinte amanheceu claro e brilhante, um raro presente no inverno da Cornualha. O duque acordou cedo, muito inquieto para dormir, e passou a manhã caminhando pela aldeia, observando os ritmos diários da vida em St. Morwen. Pescadores consertavam redes no porto, enquanto suas esposas limpavam o pescado da manhã. Crianças corriam entre as casas, seus gritos de riso carregando no ar carregado de sal. Um homem idoso sentava-se entalhando diante de sua porta, assentindo respeitosamente enquanto o duque passava. Quão diferente dos rituais sociais calculados de Londres, ele pensou. Aqui, o propósito ditava a ação. A necessidade moldava a interação. Ele encontrou-se invejando os aldeões, sua existência descomplicada, sua liberdade das correntes invisíveis que o haviam amarrado tão eficazmente a uma vida vivida pela metade. Precisamente ao meio-dia, ele se apresentou na porta azul da senhora Penrose. Elelanena o cumprimentou pessoalmente, envolta em um manto de lã contra o frio de inverno. Você é pontual, ela observou com o fantasma de um sorriso. Uma virtude em um duque, uma das minhas poucas. Ele respondeu com autodepreciação, animado por seu humor mais leve. Veremos, ela disse cripticamente. Nosso destino requer uma curta caminhada. Você é maleável? Ele ofereceu seu braço em resposta, surpreso e satisfeito quando ela o aceitou. Eles partiram pela aldeia, atraindo olhares curiosos dos locais que haviam se acostumado à presença de Elelanena, mas achavam o duque ainda notável. Seu caminho levou para longe da costa, serpenteando para o interior ao longo de uma estreita viela ladeada por muros antigos de pedra. Árvores de galhos nus arqueavam-se acima, sua beleza austera um lembrete do domínio temporário do inverno. Elelanar caminhou com propósito firme, sua mão leve sobre seu braço. Para onde estamos indo? Ele perguntou após vários minutos de silêncio companheiro. Paciência, vossa graça. Ela brincou. A formalidade de seu título suavizada por seu tom. Algumas jornadas são melhor experienciadas sem pré-conhecimento de seu destino. Eles continuaram por talvez um quarto de hora antes que a viela se abrisse para uma pequena clareira. Em seu centro estava uma igreja de pedra, humilde em dimensão, mas possuindo uma dignidade tranquila que catedrais maiores frequentemente careciam. As lápides desgastadas de seu cemitério estavam de sentinela contra o tempo, algumas tão antigas que suas inscrições haviam sido gastas lisas por séculos de tempo da Cornualha. Elelanar o levou através do pórtico do cemitério e ao longo do perímetro da igreja até que eles alcançaram um canto abrigado do pátio. Lá,
Sob um antigo U estava uma simples lápide de granito local. Mary Penrose, o duque leu em voz alta, a compreensão amanhecendo. A filha da senhora Penrose. Eleanor assentiu, sua expressão solene. Ela tinha 7 anos quando a gripe a levou. A senhora Penrose fala dela raramente, mas com tanto amor que Mary parece quase presente. Um fantasma de promessa não cumprida. O duque estudou a modesta pedra, notando o cordeiro esculpido que simbolizava a passagem de uma criança. Por que você me trouxe aqui? Porque, Elelanena disse suavemente, eu desejo que você entenda o que realmente importa. Não títulos, não propriedade, não a aprovação volúvel da sociedade, mas amor. O amor que perdura além da perda, além do tempo, além da própria vida. Ela virou-se para encará-lo totalmente. A senhora Penrose trocaria todo o conforto mundano para segurar sua filha mais uma vez. Que riqueza se compara a isso? Que posição social poderia possivelmente compensar tal ausência? Ele absorveu suas palavras, entendendo seu significado mais profundo. Elelanena não estava meramente mostrando-lhe um túmulo. Ela estava oferecendo uma medida pela qual avaliar sua professada transformação. Quando recebi sua carta, ele disse cuidadosamente, eu senti como se eu tivesse estado sonambulando através de minha vida e subitamente despertado. Tudo o que eu havia valorizado, posição, reputação, o legado de Blackmore parecia oco comparado ao que eu havia sacrificado. Belas palavras, Helena reconheceu, mas palavras sozinhas não podem construir uma vida. O que você fará, Everett, quando a alta sociedade sussurrar por trás de seus leques? Quando os convites não chegarem mais, quando seus pares olharem através de você como se você tivesse se tornado invisível. Eu o considerarei uma bênção, ele respondeu sem hesitação. Ser libertado dos rituais ocos de uma sociedade que valoriza a conformidade acima do caráter, a aparência acima da substância. Ela o estudou, procurando por qualquer traço de insinceridade. E se nosso filho carregar o estigma das escolhas de seus pais, se portas se fecharem que de outra forma poderiam ter se aberto, então ensinaremos nosso filho a valorizar portas que valem a pena entrar. Ele respondeu, a julgar o caráter pela ação em vez da ancestralidade, a encontrar valor na contribuição em vez da conexão. Uma pitada de um sorriso tocou seus lábios. Você mudou. Não, ele corrigiu gentilmente, repetindo o que estava se tornando seu refrão. Despertado para o que sempre importou, mas que eu era cego demais para ver. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o sol de inverno lançando sombras salpicadas através dos antigos galhos do U. Ao longe, o sino da igreja anunciou a hora, sua nota solitária pairando no ar fresco. Eu tenho um dia restante, Elelanena disse por fim, referindo-se aos 3 dias que ela havia solicitado para consideração. Amanhã à noite eu lhe darei minha resposta. Ele assentiu, aceitando seus termos sem protesto. Posso perguntar onde você estará esta noite para nossa caminhada ao pôr do sol? Hoje não, ela respondeu. Eu prometi à senhora Penrose acompanhá-la à casa do vigário. A esposa do reverendo está organizando uma pequena reunião para preparar presentes para a celebração de Natal das crianças da aldeia. O duque sorriu diante desta evidência da integração de Eleanor na comunidade de St. Morwen. Então eu o verei amanhã. Amanhã, ela confirmou. Ela hesitou, então acrescentou. Eu apreciei nossas conversas, Everett. Qualquer que seja minha decisão, saiba que elas ajudaram a curar feridas que eu temia que nunca se fechassem. Com isso, ela se virou e começou a caminhar de volta pelo caminho da igreja. O duque permaneceu um momento a mais, estudando a humilde lápide de Mary Penrose, um marcador tão pequeno para uma vida tão profundamente lamentada, contudo mais profundo em seu testamento de amor do que todos os mausoléus de mármore da aristocracia da Inglaterra. Enquanto ele seguia Elelanena de volta para a aldeia, ele se viu perguntando que legado ele realmente desejava deixar.
O título de Blackmore passaria para algum primo distante após sua morte, a propriedade eventualmente mudando de mãos, como todas as posses terrenas devem, mas a marca de uma vida bem vivida que era uma herança diferente por completo. Pela primeira vez em sua existência privilegiada, o Duque de Blackmore encontrou-se considerando não o que ele tinha a perder ao escolher Elelanena, mas que riquezas imensuráveis ele poderia ganhar. O Duque passou uma noite inquieta, o sono o iludindo enquanto sua mente percorria os mesmos caminhos bem gastos de esperança e dúvida. Ao amanhecer, ele havia abandonado a pretensão de descanso e repouso, descendo para a sala comum da pousada, onde um fogo inicial afastava o frio do ar. "Bom dia, Vossa Graça." O estalajadeiro o cumprimentou, colocando uma chaleira de chá em sua mesa. Mau tempo se formando hoje, copos caindo, e o velho Travalian diz: "Estamos devendo um vendaval apropriado antes do anoitecer." O duque agradeceu ao homem, seu olhar atraído para as janelas onde nuvens límpidas de fato pairavam baixas sobre o horizonte. Um cenário adequado para o dia que determinaria seu futuro, ele pensou com acidez, incerto, ameaçador, contudo segurando a promessa de chuva purificadora. Ele passou a manhã compondo uma carta para Harrison, seu administrador em Blackmore, instruindo-o sobre assuntos que exigiriam atenção em caso de uma ausência prolongada. As palavras cuidadosamente escolhidas revelavam nada de suas circunstâncias pessoais. Contudo, o próprio ato de escrever parecia uma declaração de intenção, uma ponte sendo construída entre sua velha vida e qualquer nova que o aguardava. Ao meio-dia, a tempestade prometida havia começado a ganhar força. O vento chacoalhava as janelas da pousada e os primeiros pingos de chuva atingiram as pedras da calçada do lado de fora. O duque encontrou-se calculando as horas até a noite com a precisão ansiosa de um homem esperando julgamento. Uma batida forte em sua porta do quarto o sobressaltou de seus pensamentos. Ao abri-la, ele encontrou não um servo como esperado, mas a própria Sir Penrose, cheia de chuva e com o rosto sombrio. "Vossa Graça," ela disse sem preâmbulo, "você deve vir de uma vez, é Elelanena." O medo frio o agarrou. "O que aconteceu? Ela está doente?" "O filho? Uma queda?" A Sra. Penrose interrompeu, sua compostura usual rachando para revelar preocupação genuína. "No caminho da aldeia, o médico foi mandado chamar, mas ela pede por você." Nenhuma explicação adicional era necessária. O duque pegou seu sobretudo e seguiu a Sra. Penrose para a tempestade que se fortalecia, seu coração batendo com pavor. Eles seguiram seu caminho pela aldeia, fustigados pelo vento que impelia a chuva de lado. Quando eles alcançaram a Casa Azul, ambos estavam encharcados até a pele, mas nenhum notou ou se importou. Dentro da casa estava quente, mas tensa com medo não dito. A Sra. Penrose o levou diretamente para o quarto de Elelanena, onde ela jazia pálida contra os travesseiros. Uma mão protetoramente aninhando seu abdômen, seu cabelo, úmido de chuva e suor, derramado sobre o simples linho. "Everett!" Ela sussurrou ao vê-lo, sua voz tênue com dor e alívio. "Você veio?" "Claro que vim," ele respondeu, cruzando para sua cabeceira em duas passadas. "Diga-me o que aconteceu." "Que tolice," ela disse tentando um sorriso que vacilou. "Eu desejava coletar conchas para os presentes de Natal das crianças antes que a tempestade chegasse. O caminho estava escorregadio com chuva. Meu pé escorregou. Sua voz falhou. Ela caiu cerca de 10 pés pelo caminho costeiro. A Sra. Penrose forneceu seu tom cuidadosamente controlado. O pescador Jenkins a encontrou e a carregou para casa. O duque ajoelhou-se ao lado da cama, pegando a mão livre de Elelanena na sua. "O filho?" "Houve dor," ela admitiu, lágrimas se acumulando em seus olhos, mas nenhum sangue. O médico, como se convocado por suas palavras, uma comoção na porta da frente anunciou a chegada do médico. Dr. Tremaine entrou no quarto momentos depois.
a chuva pingando de seu sobretudo, sua bolsa médica apertada firmemente em uma mão. Vossa Graça, ele reconheceu o duque com um aceno brusco, foco profissional sobrepondo qualquer surpresa ao encontrar um par do reino em uma casa de aldeia. Eu devo examinar a senhorita Blackwood. Se você pudesse sair. O duque levantou-se relutantemente, pressionando um beijo na mão de Elelanena antes de se retirar. Na pequena sala da casa, ele caminhava como um tigre enjaulado, cada minuto uma eternidade de incerteza. A senhora Penrose ocupou-se preparando o chá, o ritual familiar talvez tanto para seu conforto quanto para o dele. Ela é mais forte do que parece, a mulher mais velha disse por fim, quebrando o silêncio tenso. E o bebê se animou, o que é um sinal favorável. O duque assentiu, incapaz de confiar em sua voz. Ele havia enfrentado oponentes políticos no parlamento, resistido a crises financeiras que ameaçavam as propriedades de Blackmore, até mesmo encarado um javali e investido em sua propriedade escocesa. Contudo, nunca ele se sentira tão totalmente indefeso, tão completamente à mercê de forças além de seu controle. Lá fora a tempestade ganhava força, a chuva batendo contra as janelas como se exigindo entrada. Dentro o relógio na lareira marcava o tempo com precisão impiedosa. Cada tique um lembrete de que a vida poderia mudar ou terminar em um único batimento cardíaco. Após o que pareceu uma eternidade, Dr. Tremaine emergiu do quarto, sua expressão grave, mas não desesperadora. Ela está estável, ele anunciou. Não houve descolamento, nenhum sangramento. O batimento cardíaco do filho permanece forte. Alívio inundou o duque como uma força física. Então eles se recuperarão com os devidos cuidados. Sim, o médico qualificou. Mas ela deve ter repouso absoluto na cama por pelo menos uma quinzena. Nenhum esforço, nenhuma excitação, nenhuma viagem, seja qual for, até depois do Natal. Mesmo assim, apenas se seu progresso justificar. Entendido, o duque disse firmemente. O que quer que seja necessário para seu bem-estar e o de nosso filho será provido. As sobrancelhas do Dr. Tremaine levantaram-se ligeiramente com o pronome possessivo, mas ele apenas assentiu e procedeu a dar a Sir Penrose instruções detalhadas sobre os cuidados de Elelanena. Quando ele partiu, enfrentando a tempestade mais uma vez, o duque virou-se para a mulher mais velha. Posso vê-la? A senhora Penrose o estudou por um longo momento. Você disse nosso filho, ela observou. Não o filho dela ou o filho. Você reivindicou a paternidade abertamente diante de testemunhas. É a verdade, ele respondeu simplesmente. Ela assentiu como se ele tivesse passado em algum teste. Vá até ela disse. Ela esperou tempo suficiente. Elelanena jazia apoiada contra os travesseiros, seu rosto marcado pela exaustão, mas seus olhos claros. Ela tentou sentar-se mais ereta quando ele entrou, mas ele gesticulou para que ela permanecesse imóvel. O médico diz, você deve descansar. Ele a lembrou, puxando uma cadeira para a cabeceira de sua cama. Ambos vocês. Ela assentiu, uma mão ainda repousando protetoramente sobre o inchaço de seu filho. Eu estava com tanto medo, ela sussurrou. Não por mim, mas pelo bebê, nosso bebê. Eu sei, ele disse suavemente, pegando sua outra mão na sua. Mas vocês dois estão seguros agora, e assim permanecerão se eu tiver algo a dizer sobre o assunto. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios, bastante ditatorial. Vossa Graça. Apenas onde seu bem-estar está em questão, ele retrucou, combinando seu tom mais leve, enquanto seus olhos permaneciam sérios. Eleanor, eu sei que você havia planejado me dar sua resposta esta noite. Mas talvez não. Ela interrompeu, seu aperto em sua mão apertando. Eu não me esconderei atrás da doença ou atrasarei o que deve ser dito. Ela respirou fundo. Quando eu caí, quando eu estava lá temendo pela vida de nosso filho, um pensamento me consumiu que você talvez nunca conhecesse seu filho ou filha.
que nosso orgulho tolo, o meu tanto quanto o seu, poderia custar a nosso filho um pai. O coração do Duque trovejava em seu peito, esperança e medo guerreando dentro dele. Elelanena, deixe-me terminar. Ela insistiu gentilmente. Eu passei estes 3 dias pesando o passado contra o futuro, a dor contra a esperança. Eu busquei em seus olhos qualquer traço do homem que uma vez me abandonou e encontrei em vez disso uma humildade que eu nunca pensei ver no Duque de Blackmore. Ela pausou, respirando de forma trêmula. Minha resposta é sim, Everett. Eu me casarei com você, não porque eu precise de resgate, nem porque nosso filho requeira legitimidade, mas porque eu acredito no homem que você se tornou, o homem que viajou pela Inglaterra no inverno para fazer as pazes. O homem que caminhou pela aldeia com pescadores e sentou-se na sala comum de uma pousada sem queixa. O homem que se ajoelhou diante de mim hoje com medo em seus olhos, não por sua reputação, mas pela vida de nosso filho. Alegria pura e avassaladora surgiu através dele. Elelanena, ele respirou, sua voz rouca de emoção. Eu juro a você, diante de Deus e em minha honra, que eu passarei cada dia restante provando-me digno desta confiança. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro que alcançou seus olhos apesar de sua exaustão. Eu acredito em você, ela disse simplesmente. Agora fale-me de Blackmore. Fale-me da casa que algum dia receberá nosso filho. E assim, enquanto a tempestade rugia além das paredes da casa, o Duque falava de jardins salpicados de sol e antigos carvalhos, de bibliotecas cheias de tesouros e berçários, há muitos silenciosos que ressoariam com risadas mais uma vez. Ele descreveu a pequena capela, onde gerações de Hathaways haviam sido batizadas, o lago onde crianças aprendiam a velejar barcos de brinquedo, os pomares que floresciam rosados e brancos a cada primavera. Elelanena ouviu, seus olhos ficando pesados com o sono necessário, até que finalmente sua mão relaxou na dele. O Duque continuou falando suavemente, pintando com palavras um futuro brilhante com promessa, um futuro que eles construiriam juntos, pedra por dura pedra. Lá fora, despercebida por ambos, a tempestade começou a diminuir. A chuva suavizou, o vento diminuiu, e através de uma fenda nas nuvens uma única estrela apareceu. Uma testemunha silenciosa de votos trocados não diante de altar ou sacerdote, mas no espaço sagrado de 2 corações finalmente, irrevogavelmente unidos. A quinzena do confinamento de Eleanor passou lentamente, cada dia marcado por pequenas melhorias em sua força e crescente certeza em seu futuro compartilhado. O Duque recusou-se a retornar à pousada da aldeia, em vez disso fixando residência na pequena sala da Sra. Penrose, dormindo em uma cama improvisada que deixava seu corpo alto dolorido, mas seu coração contente em permanecer perto de Elelanena e de seu filho não nascido. A notícia de sua presença e seu significado espalhou-se rapidamente por St. Morwin. Os aldeões, inicialmente cautelosos com este intruso aristocrático, gradualmente se aqueceram à vista do Duque carregando água do poço, rachando lenha no quintal, ou engajado em conversa séria com Trevelyan e outros pescadores locais. Você não precisa realizar trabalho manual, Elelanena repreendeu gentilmente quando ele trouxe um novo braçado de lenha para sua lareira. A Sra. Penrose emprega um menino da aldeia para tais tarefas. Eu acho satisfatório, ele admitiu, escovando a serragem de suas mangas da camisa que teriam escandalizado seu criado de Londres. Toda a minha vida, outros trabalharam enquanto eu meramente existia. Há prazer honesto no trabalho útil. Ela o estudou de sua cama, onde ela estava apoiada em travesseiros, um livro abandonado em seu colo. O Duque de Blackmore descobrindo a virtude do trabalho, a sociedade ficaria totalmente confusa. Que fiquem, ele respondeu com um sorriso, tomando seu assento habitual ao lado dela.
Eu me importo apenas com sua opinião e a de nosso filho quando ele ou ela for velho o suficiente para formar uma. Enquanto o Natal se aproximava, o doutor Timane pronunciou Elelanena suficientemente recuperada para deixar a cama por curtos períodos, embora viagens permanecessem proibidas até o ano novo. O duque, tendo despachado cartas para seu advogado e o arcebispo de Canterbury, solicitando uma licença especial, encontrou-se na nova posição de planejar tanto um casamento quanto uma celebração de Natal em uma aldeia longe da opulência de Blackmore. Poderíamos nos casar aqui, Elelanena sugeriu uma noite enquanto eles estavam sentados diante do fogo da sala. Na igreja de St. Morwen, não precisa ser elaborado. Se esse é o seu desejo, ele concordou, embora privadamente ele tivesse imaginado apresentá-la como sua duquesa na grande catedral de Londres. Mas não deveríamos esperar até que você possa viajar confortavelmente? Poderíamos nos casar em Blackmore na primavera. Ela balançou a cabeça, sua mão repousando na curva agora proeminente de seu abdômen. Eu gostaria que nosso filho nascesse em matrimônio, ela disse suavemente, não pela aprovação da sociedade, mas por seu senso de pertencimento. O duque assentiu, entendendo sua preocupação. Apesar de suas garantias, apesar da licença especial que legitimaria o filho deles, independentemente de quando se casassem, Elelanena havia vivido por muito tempo sob a sombra de um potencial escândalo para descartá-lo completamente. Então nos casaremos aqui, ele declarou, assim que a licença chegar. Uma cerimônia simples, mas não menos sagrada por seu cenário. A senhora Penrose, entrando com chá, ouviu sua declaração. Simples não precisa significar ou ser rude, ela observou. A aldeia consideraria uma honra celebrar sua união. E assim, enquanto Elelanena continuava sua recuperação e o duque se ajustava à vida longe das rígidas hierarquias sociais de Londres, a casa tornou-se um centro de atividade tranquila. A senhora Trevelyan chegou com ramos de pinheiro e azevinho para decoração. A esposa do vigário trouxe velas brancas e a toalha de renda de sua avó. As esposas dos pescadores apareceram trazendo conservas e produtos assados, vegetais de inverno e peixe defumado. Ofertas humildes para um banquete de casamento que teria parecido pobre pelos padrões de Londres, mas representava genuína boa vontade de pessoas que mediam a riqueza em amizade em vez de ouro. A licença especial chegou 3 dias antes do Natal, carregada por um mensageiro que havia enfrentado estradas de inverno e mau tempo para entregá-la. Naquela noite, enquanto eles estavam sentados juntos planejando a cerimônia, uma batida na porta da casa revelou o reverendo Morwenna, o idoso vigário de St. Morwen. Vossa Graça, senhorita Blackwood. Ele os cumprimentou com dignidade formal, embora seus olhos cintilassem com excitação mal suprimida. Eu entendo que congratulações são devidas. De fato, reverendo, o duque confirmou, levantando-se para oferecer uma cadeira ao homem mais velho. Nós havíamos planejado visitá-lo amanhã para discutir a cerimônia. Sim, sim, o vigário assentiu, aceitando uma xícara de chá da senhora Penrose. Isso é parcialmente o motivo pelo qual vim. A igreja, veja bem, requer alguma preparação para tal ocasião. Elelanena inclinou a cabeça inquisitivamente. Preparação. Mas nós solicitamos um serviço simples. Nenhuma decoração elaborada ou não decorações, minha querida. Reverendo Morwenna interrompeu gentilmente. Reparos? O telhado acima do coro vazou nestes últimos 5 invernos, e os fundos para seu concerto foram elusivos. O duque entendeu imediatamente. Você deseja que eu financie reparos na igreja antes de nosso casamento? O vigário teve a graça de parecer ligeiramente envergonhado. Não por minha causa, vossa graça, mas a aldeia se orgulha de St. Morwen. Receber um duque e sua noiva em sua condição atual seria uma fonte de constrangimento comunitário. Antes que o duque pudesse responder, Elelanena falou. Que sugestão atenciosa, reverendo.
Sua graça ficaria honrada em garantir que a igreja esteja em condições adequadas, não apenas para nosso casamento, mas para o batismo de nosso filho e a vida espiritual contínua de St. Maureen. O vigário sorriu radiante enquanto o duque sentiu uma onda de admiração pela graciosa forma como Elelanena lidou com o que poderia ter sido um momento embaraçoso. Ela não se ofendeu com o pedido implícito, nem permitiu que ele parecesse relutante ou mesquinho. Claro, ele concordou suavemente. Eu falarei com o artesão local amanhã e verei que o trabalho comece imediatamente. Após o reverendo partir, agarrando um rascunho apressadamente escrito no Banco de Londres do Duque, Elelanena virou-se para ele com um sorriso de cumplicidade. Você não precisa parecer tão surpreso, Vossa Graça. Você me achou incapaz de manobras diplomáticas. Pelo contrário, ele respondeu, pegando sua mão e pressionando um beijo na palma dela. Eu estou meramente maravilhado com sua habilidade. Você gerenciou o bom reverendo mais astutamente do que a maioria dos políticos gerencia o parlamento. Seu sorriso aprofundou-se. Governar uma sala de aula de crianças teimosas oferece excelente treinamento para gerenciar homens de influência. Ambos exigem firmeza disfarçada de deferência. Os dias antes do Natal passaram em um turbilhão de preparação. Fiel à sua palavra, o duque contratou artesãos locais para reparar o telhado de St. Maureen, juntamente com vários outros aspectos há muito negligenciados da humilde igreja. O trabalho prosseguiu com notável velocidade, motivado tanto por generosa compensação, quanto por genuína excitação com a perspectiva do casamento do duque. Enquanto isso, a força de Elelanena continuou a melhorar. Embora ainda incapaz de fazer longas caminhadas ou esforço significativo, ela se movia pela casa com crescente confiança, supervisionando os preparativos tanto para o Natal quanto para suas iminentes núpcias com tranquila autoridade. Na véspera de Natal, com a neve caindo suavemente lá fora, eles se sentaram juntos na sala, observando as chamas dançarem na lareira. A Sra. Penrose havia se retirado cedo, deixando-os um raro momento de privacidade. Amanhã, Elelanena disse suavemente, as crianças da aldeia farão sua peça de presépio na igreja recém-reparada, e no dia seguinte nos casaremos naquele mesmo espaço sagrado. O duque cobriu a mão dela com a sua. Você tem certeza, Elelanena, que é isso que você deseja? Um casamento de inverno em uma aldeia remota, longe da grandeza que lhe é devida como duquesa. Ela virou-se para ele, a luz do fogo projetando suas feições em ouro e sombra. Eu nunca estive mais certa de nada, ela o assegurou. Pompa e circunstância nada significam comparado a casar com um homem que viajou pela Inglaterra para me encontrar, que se humilhou diante de uma aldeia de estranhos, que me valoriza acima da aprovação de seus pares. Ele levou a mão dela aos lábios, superado pela simples perfeição de sua aceitação. Eu sou indigno de tal graça, ele murmurou. Não, ela corrigiu gentilmente. Você é precisamente digno. Não por causa de seu título ou sua riqueza, mas porque você aprendeu que o amor uma vez encontrado deve ser valorizado acima de todo o tesouro terreno. Lá fora os sinos da igreja começaram a tocar, chamando os fiéis para o serviço da meia-noite. Dentro o duque de Blackmore e sua futura noiva sentaram-se de mãos dadas diante do fogo moribundo, seus corações unidos em silenciosa ação de graças pela jornada que os havia trazido a este momento. Uma jornada de orgulho e queda, de perda e redenção, de um amor forte o suficiente para transcender as rígidas fronteiras da sociedade. Amanhã traria a simples alegria do Natal, no dia seguinte, o sagrado laço do matrimônio, e nos meses que viriam, o milagre de uma nova vida. Um filho nascido de amor que havia sobrevivido a seu maior teste. Enquanto a neve continuava a cair, cobrindo St. Maureen em branco imaculado, o duque ofereceu uma oração silenciosa de gratidão pela carta que havia quebrado sua complacência
e o colocado no caminho para a verdadeira felicidade. Uma única frase que o havia quebrado, apenas para reconstruí-lo como o homem que ele sempre deveria ser. A primavera chegou à abadia de Blackmore em uma profusão de cores e fragrâncias, como se a própria natureza celebrasse o despertar da propriedade de anos de sono austero. Flores de cerejeira flutuavam como neve rosa sobre gramados, onde antes apenas jardineiros haviam pisado, enquanto narcisos acenavam suas cabeças brilhantes ao longo de caminhos agora diariamente percorridos pela duquesa em sua caminhada matinal. A jornada da Cornualha havia sido cuidadosamente planejada e executada no final de janeiro, quando o Dr. Tremaine finalmente pronunciou Eleanor forte o suficiente para viajar. O duque não poupou despesas para garantir seu conforto, encomendando uma carruagem especialmente equipada com molas e estofamento extras, arranjando acomodações noturnas nas melhores pousadas ao longo de sua rota e insistindo em paradas frequentes para permitir que ela descansasse e caminhasse brevemente ao sol de inverno. Durante toda a jornada, Elenena havia se maravilhado com a transformação em seu marido, não apenas em sua atenção às suas necessidades, o que ela havia passado a esperar, mas em suas interações com estalajadeiros, caseiros e outros viajantes. A reserva arrogante que antes o definira havia dado lugar a um genuíno interesse pelos outros, independentemente de sua posição. Ele conversava tão facilmente com um ferreiro sobre a forja adequada de ferraduras, quanto com um magistrado local sobre a administração do condado. "Você mudou", ela observou uma noite enquanto jantavam em uma sala privada em uma pousada de carruagens. "Não", ele respondeu com um sorriso que se tornara seu gesto compartilhado, meramente despertado. A chegada deles em Blackmore havia causado algo de sensação entre a equipe, que havia recebido cartas de Harrison, o administrador, preparando-os para o retorno de seu mestre com uma noiva a caminho da família. Mas ainda assim, parecia ter sido surpreendida pela realidade de sua nova patroa. Elenena, valendo-se de seus anos como governanta em grandes casas, rapidamente se estabeleceu como uma duquesa de substância em vez de cerimônia. Ela solicitou um tour completo pela vasta propriedade, encontrando cada membro da equipe doméstica, perguntando sobre seus deveres e circunstâncias familiares com genuíno interesse. Eles não estão acostumados a tanta atenção da patroa de Blackmore. Harrison havia confidenciado ao mostrar-lhe os livros da propriedade a seu pedido. A esposa do falecido duque era distante, então eles terão que se acostumar a uma abordagem diferente. Eleanor havia respondido com gentil firmeza. "Pois eu não posso gerenciar uma casa adequadamente sem conhecer seu funcionamento e suas pessoas." Agora, enquanto abril cedia a maio e seu confinamento se aproximava, Elenena estava no que antes fora uma sala de estar não utilizada com vista para os jardins. O espaço havia sido transformado sob sua direção em um brilhante berçário, com paredes pintadas no azul suave de um céu de primavera, e móveis feitos pelo carpinteiro da aldeia, em vez de importados de Londres a custo exorbitante. Vossa Graça, a Sra. Winters, a governanta, apareceu na porta. O berço chegou de St. Morwin. Eleanor sorriu, gesticulando para a equipe trazê-lo. O berço, feito de cerejeira polida pelo filho de Trevelyan, havia sido seu presente de despedida da aldeia que a havia abrigado em sua hora de necessidade. Suas linhas simples e proporções perfeitas refletiam o artesanato honesto que Elenena havia passado a valorizar acima da ostentação dourada. "É lindo", ela disse suavemente, passando a mão pela madeira lisa. "Coloque-o lá perto da janela, onde a luz da manhã cumprimentará o despertar do filho." Enquanto os criados posicionavam o berço de acordo com suas instruções, Elenena sentiu o agora familiar tremeluzir dentro de seu ventre. O filho deles forte e ativo há poucas semanas de entrar no mundo. O Dr. Arbuthnot, médico de Blackmore, a havia declarado em excelente saúde com todas as indicações de um parto seguro apesar de sua queda anterior.
Admirando nossa nova aquisição, a voz do Duque veio da porta enquanto os criados se retiravam. Elelanena virou-se para recebê-lo, notando com prazer como o ar da primavera havia trazido cor às suas bochechas. Ele passava mais tempo ao ar livre agora do que nunca em sua vida adulta, cavalgando as fronteiras da propriedade, falando com inquilinos, ocasionalmente até mesmo se juntando aos trabalhadores em seu trabalho, comportamento que havia escandalizado proprietários vizinhos, mas lhe rendeu respeito sem precedentes daqueles que trabalhavam sua terra. É perfeito, ela respondeu, abrindo espaço para ele ao lado dela na janela. Exatamente como eu imaginei. Ele colocou a mão gentilmente em seu abdômen, recompensado com um chute decidido de seu filho inquieto. Forte, ele observou, orgulho evidente em sua voz. Como sua mãe ou seu pai. Elelanena retrucou com um sorriso. Seu debate contínuo sobre o gênero do filho havia se tornado um gesto terno entre eles. A expressão do Duque tornou-se mais séria enquanto ele a guiava para uma cadeira confortável. Uma carta chegou esta manhã, ele disse, tirando a missiva de seu casaco da duquesa viúva. Elelanar aceitou a carta com mãos firmes. A resposta da viúva à notícia de seu casamento havia sido um silêncio glacial. Um silêncio que se estendeu por meses, apesar da correspondência regular do Duque, informando-a dos desenvolvimentos em Blackmore. Ela deseja visitar, ele continuou enquanto Eleanor examinava as linhas precisamente escritas. Para me encontrar antes do nascimento do filho, para me inspecionar, você quer dizer? Eleanor corrigiu sem ressentimento. Para determinar se a ex-governanta, que aprisionou seu sobrinho, é apta a gerar o próximo herdeiro Hathaway. O Duque ajoelhou-se diante de sua cadeira, pegando as mãos dela nas suas. Você não precisa recebê-la, ele disse firmemente. Meu dever para com minha tia termina onde seu respeito por minha esposa começa. Eleanor considerou isso, pesando as várias consequências. Não, ela decidiu após um momento. Nós a receberemos em Blackmore. Não porque ela mereça nossa deferência, mas porque nosso filho merece conhecer sua tia-avó, independentemente de sua desaprovação inicial. Você continua a me surpreender, o Duque murmurou, pressionando um beijo na palma dela. Sua capacidade de graça excede em muito a minha. Não graça, ela corrigiu gentilmente. Praticidade. Eu não faria nosso filho crescer isolado da família, mesmo da família difícil. Os laços de sangue, por mais tensos que sejam, permanecem importantes. O Duque levantou-se, movendo-se para a janela, onde a luz da primavera entrava sem impedimentos no quarto, que logo ecoaria com os primeiros choros de seu filho. Quando eu penso em quão perto eu cheguei de perder isso, ele disse suavemente, quão quase eu sacrifiquei a felicidade genuína por aprovação oca. Elelanar se juntou a ele, sua mão encontrando a dele em silêncio de compreensão. Contudo, você não o fez, ela o lembrou. Quando o momento da verdadeira escolha chegou, você escolheu o amor sobre o orgulho, a substância sobre a aparência. Apenas porque sua carta me alcançou, ele retrucou. Aquelas 4 palavras, eu carrego seu filho, romperam anos de armadura cuidadosamente construída. Ela sorriu, lembrando a angústia e a esperança com que ela havia escrito aquelas palavras, nunca realmente esperando que elas o trouxessem à sua porta. Às vezes, as verdades mais simples são as mais poderosas, ela observou, e às vezes o que parece estar quebrando está na verdade libertando. Nas semanas seguintes, a abadia de Blackmore passou por mais transformações em preparação tanto para a visita da viúva quanto para o iminente nascimento. Elelanena, apesar de sua condição avançada, supervisionou pessoalmente a renovação dos quartos de hóspedes não utilizados por décadas. A biblioteca, antes o refúgio solitário do Duque, agora abrigava sua crescente coleção de literatura infantil, ao lado de antigos tomos de história e filosofia. Os jardins também refletiam o renascimento da propriedade. Canteiros formais deram lugar a plantações em estilo cottage, que lembravam a Eleanor a beleza selvagem da Cornualha.
Um banco de pedra havia sido colocado sob um antigo carvalho posicionado para captar o sol da tarde, um local perfeito, ela imaginou, para ler histórias para uma criança curiosa. A chegada da viúva, quando veio, foi marcada por menos cerimônia do que talvez se esperasse. O duque cumprimentou sua tia com cortesia formal, mas foi Elelanena quem desarmou a formidável mulher com hospitalidade simples e dignidade sem afetação. Você não é o que eu esperava, duquesa, a viúva admitiu após 3 dias de cuidadosa observação. Eu havia imaginado alguém calculista. Eu calculo muitas coisas, Vossa Graça. Elelanena respondeu com gentil humor enquanto elas caminhavam no jardim. As contas da casa, a rotação das colheitas nas fazendas de inquilinos, o número de livros necessários para educar adequadamente uma criança em sua primeira década. Mas eu nunca calculei me casar com seu sobrinho. Isso foi uma questão do coração, não do livro razão. A viúva havia partido com aprovação relutante, se não aceitação calorosa. Um começo, Elelanena pensou, sobre o qual construir um relacionamento que enriqueceria a vida de seu filho. E então, em uma perfeita manhã de junho, com rosas florescendo sob sua janela, o trabalho de Eleanor começou. Após horas de esforço que testaram até mesmo sua considerável fortaleza, ela deu à luz um filho saudável, Henry Edward Hathaway, herdeiro de Blackmore, e símbolo do amor que havia transcendido as rígidas fronteiras da sociedade. Ele tem seus olhos, o duque sussurrou, enquanto segurava seu filho pela primeira vez, maravilha e terror misturando-se em sua expressão. E eu suspeito de sua determinação. Esperemos que ele tenha sua coragem, Elelanena respondeu, exausta, mas radiante. A coragem que o trouxe à Cornualha no inverno para reclamar o que o orgulho quase destruíra. Mais tarde, enquanto o crepúsculo se reunia e seu filho dormia pacificamente no berço de cerejeira ao lado de sua cama, o duque tirou uma pequena caixa de veludo de sua escrivaninha. Eu mandei fazer isso em Londres, ele explicou, colocando-a nas mãos de Eleanor. Um presente de casamento atrasado entregue apenas hoje. Ela abriu a caixa para revelar um medalhão de ouro finíssimo. Dentro, em vez dos esperados retratos em miniatura, ela encontrou um pequeno pedaço de papel cor creme cuidadosamente preservado sob cristal. Nele, em sua própria caligrafia, estavam as palavras que haviam mudado tudo. Eu carrego seu filho para nos lembrar, o duque disse suavemente, que às vezes o que nos quebra também nos salva. Elelanena fechou o medalhão, lágrimas se acumulando em seus olhos enquanto ela colocava a corrente em volta de seu pescoço. Não quebra, ela corrigiu, sua voz terna na escuridão que se acumulava, transforma. Do lado de fora, os antigos carvalhos de Blackmore farfalhavam na brisa de verão, suas folhas sussurrando segredos de orgulho e queda, de amor e redenção, de uma família forjada não pela adesão às regras da sociedade, mas pela coragem de transcendê-las por algo infinitamente mais precioso, o laço duradouro de dois corações unidos na forma mais pura do amor. No silêncio entre os batimentos cardíacos reside a verdade que mais frequentemente tememos reconhecer que o orgulho, por mais dourado que seja a composição ou propriedade, permanece o mais frio dos companheiros. O Duque de Blackmore descobriu esta verdade apenas quando confrontado com a consequência de sua covardia. Uma única frase que quebrou seu mundo cuidadosamente construído de privilégio e pretensão. A medida mais verdadeira da nobreza nunca foi encontrada em títulos ou propriedades, em linhagens ou contas bancárias. Em vez disso, reside na coragem de admitir quando escolhemos erradamente, de nos humilharmos diante daqueles que ferimos e de valorizar o amor acima da oca aprovação da sociedade. Pois que lucro há em ganhar a admiração do mundo, se ao fazê-lo perdemos as próprias conexões que dão à vida seu significado mais profundo? A jornada de Elelanor e do Duque nos ensina que a redenção frequentemente começa com a quebra do orgulho, da pretensão, de padrões que nos mantiveram cativos às expectativas de outros.
Somente quando o duque se permitiu ser quebrado pela verdade da carta de Helena, pôde ele começar a reconstruir-se como o homem que ele deveria ser, não meramente um aristocrata titulado, mas um ser humano capaz de amor e sacrifícios genuínos. Talvez a sabedoria mais profunda resida na correção final de Helena, de que o que parece nos quebrar na verdade nos transforma, se tivermos a coragem de abraçar o doloroso processo de mudança. No final, não é nossa capacidade de manter as aparências que nos define, mas nossa disposição de arriscar essas aparências por algo muito mais precioso, a conexão autêntica de um coração com outro, ilimitada pelas restrições artificiais de classe, riqueza ou posição social. Que todos nós encontremos tal coragem quando confrontados com a escolha entre a pretensão confortável e a verdade desconfortável, entre a segurança da aprovação da sociedade e o risco do amor genuíno. Pois como o Duque e Helena descobriram naquele promontório da Cornualha, o caminho para a verdadeira felicidade raramente segue as rotas bem mapeadas da convenção, mas sim serpenteia ao longo das costas selvagens e imprevisíveis do coração. Queridos ouvintes fiéis, se esta história de orgulho e redenção, de amor que transcende as fronteiras da sociedade tocou seu coração, eu os convido a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Como a jornada do Duque e de Helena ressoou com suas próprias experiências de orgulho, perdão e transformação, lembrem-se de se inscrever em nosso canal para mais romances vitorianos cativantes que exploram as lutas intemporais do coração humano. Cada semana, nós lhes trazemos histórias de paixão e princípio, de personagens que devem escolher entre as expectativas da sociedade e as exigências do amor. Se você gostou de 6 meses após seu exílio, por favor, considere compartilhá-lo com um amigo que aprecie contos de redenção e segundas chances. E não se esqueça de tocar o sino de notificação para garantir que você nunca perca nosso próximo lançamento, A Noiva Proibida do Duque de Inverno, chegando na próxima sexta-feira no horário habitual. Mas até então, que você encontre a coragem de escolher o amor sobre o orgulho, a autenticidade sobre a aparência e a sabedoria de reconhecer que, às vezes, nossas maiores transformações começam com uma única frase que nos abre para a verdade.